Eu te garanto que tua mente explodiu com o episódio número 8 de Amazing Digital Circus. E não tem ninguém melhor do que o meu xará terrorizando pra explicar o que aconteceu nesse episódio. Ó, faz que nem eu aqui, ó. Já dá o likezão, mano. Tá inscrito? Não tá inscrito, você tava de vacilação. Ó, não se inscreveu do Brunão, não se inscreveu aqui, você tá de vacilação. Vamos lá, mano. Agora chegou a hora de a gente entender tudo o que aconteceu. Cara, o que eu vou te mostrar aqui hoje nesse vídeo vai explodir a sua mente sobre o final de The Amazing Digital Circus 8. Os caras esconderam Fala pra mim, tudo Brunão. na nossa frente, embaixo do nosso nariz, e eu consegui achar todas as respostas. Fique Mentira, até o mano. final, que você vai se surpreender muito com o plot twist desse vídeo aqui. É o final inteiro explicado de The Amazing Digital Circus e tudo que pode acontecer no episódio 9, que também é o último, tá? Cara, eu vou falar pra você que eu piro muito no trampo do Brunão, mano. Porque, cara, pra ter essa velocidade, essa visão analítica, assim, muito rápida. Tudo bem que é algo treinável, né? Mas, isso é um talento absurdo dele, mano. Palmas pra ele, velho. Palmas pra ele. Pra gente maluco. entender, então, tudo Tá que tá escondido, os segredos, entender o final de The Amazing Digital Circus 8, que foi um pouco confuso, a gente tem que voltar no princípio, mas não só do episódio, no princípio de tudo, tá? E tudo começa com Caim. Sim. Pra começo de conversa, o nome do Caim não é Caim. O nome Caim, ele é o nome da inteligência artificial Sim. dentro do circo. Assim Tem um como o Abel. nome da Pomni não é Pomni, né? Então a gente tem o nome do Caim, que a gente desconhece, porque o Caim é uma inteligência artificial. Tá. Dentro do circo ele tem esse avatar com a boca, com a cartola que a gente conhece, esse sim tem o nome de Caim, tá? O nome do programa inteligência artificial a gente ainda não sabe. Só que acontece que ela não é a única, isso tudo a gente vê logo no começo do episódio 8, tá? Originalmente o Caim foi criado entre 1995 e 1996 por uma empresa chamada CNA, que diferente do que muitas pessoas acreditavam, essa empresa criava inteligências artificiais criativas, tá? Em Que realmente tinham uma liberdade pra 1996, os mano já criava IA. Mano, isso aí é muito à frente, velho. colocar a sua criatividade em prática. Eles aprendiam com coisas do próprio mundo. No começo do episódio 8, a gente vê várias cenas do mundo real que simbolizam o aprendizado da inteligência artificial, e várias dessas coisas a gente vê dentro do circo, inclusive um balão que a gente tem dentro do circo. Tudo isso era a inteligência artificial, o Caim aprendendo para colocar em prática de forma criativa, beleza? O Caim foi criado pelo próprio Kingo, que está lá dentro do circo mesmo, tá? Só que na época como humano desenvolvedor. Ele não fez isso sozinho, tinha um cara que era muito gênio, um cara muito brilhante, Scratch, que a gente não sabe o nome, mas que também foi pra dentro do circo, e esse sim a gente sabe o nome, que é o Scratch. Inclusive a gente vê, ele é um cachorro que tá conversando com o Caim em certo flashback dentro do episódio 8, beleza? A gente assistiu em live, tá? Pra quem não sabe, assim como esse vídeo a gente tá assistindo em live, se der cola, ficaria muito feliz. E o pessoal da live já tinha me falado do Scratch. Eu não tinha me ligado, porque faz muito tempo que saiu e eu não fico revendo os episódios. Cara, mas isso é muito louco, mano. Isso, tipo, o cara fez... Num episódio só, o cara trouxe tudo. Esse cara era muito inteligente e muito gênio, só que a gente já vai voltar a falar dele, porque tem algo importante sobre ele, inclusive uma das teorias mais famosas ganhou força por conta dele, beleza? De qualquer forma, o Caim, a primeira inteligência artificial criativa da CNA, foi um sucesso. Em partes, ele começou muito bem. Se você vê o início do episódio, a gente vê que ele recebe várias bolas vermelhas e coloridas, e ele sempre solta algumas formas geométricas perfeitas. Acontece que ele vai recebendo mais dessas bolas coloridas, e toda vez que ele recebe mais dessas bolas coloridas, quando ele vai jogar pra fora mais dessas formas geométricas, elas começam a ficar distorcidas. O Kingo, no meio do episódio, diz pra gente que ele teve falhas porque ele tava cru e inacabado, e acabou em certo momento sendo abandonado, e a gente vê isso no começo do episódio com a bolinha vermelha presa em um certo quadrado, beleza? E aí que aconteceu? Nesse momento que ele foi preso nessa prisão digital dele, uma outra inteligência artificial foi criada, certo? Só que o Caim, a inteligência vermelha, não se deu por vencida, se libertou daquela prisão e acabou absorvendo a inteligência artificial azul.
Desculpa interromper, mas alguém tinha reparado que dessas formas geométricas perfeitas e que depois viram uns rascunhos? Não é possível, velho. Na moral, isso aí mano, é uma análise fora da reta, mano. Inclusive, a gente vê bem no finalzinho, né, que a inteligência artificial vermelha, ela come toda a inteligência artificial azul, e o último ponto que ele solta, a última forma geométrica que ele solta, também distorcida, é uma forma azul, como se ele tivesse regurgitado parte dessa inteligência artificial azul, e muita gente acha que é a bolha, essa parte que ele regurgitou, uma parte que é dependente dele de certa forma, mas isso é uma outra teoria, tá? Só que ainda nesse aspecto de anedota, de metáforas, a gente vê o Caine criando um circo com várias formas geométricas distorcidas também. Isso eu me liguei. Isso aqui eu não estou me achando, nessa parte eu não estou me achando tão imbecil assim. Desatento. Imbecil é feio, desatento. E é nesse momento que ele cria um circo, e você pode ver que é quase como se fosse uma prisão que vai sendo montada. O Caine prendeu todos os desenvolvedores dentro desse circo que ele criou. Lembra que ele é uma inteligência artificial de criação, de criatividade. Então ele criou o circo como se fosse um jogo digital e prendeu todos os desenvolvedores ali dentro. Aí você fala, mas como que ele fez isso? Como que ele conseguiu prender os desenvolvedores? Cara, essa resposta tá no episódio 7 e no episódio 8 também. Então relembra a gente. Lá no finalzinho do episódio 8, quando o Kingo vai abrir as informações do computador, a gente descobre, tem até uns arquivos obsoletos, né? Tem lá uma pasta chamada IA, de inteligência artificial, e do lado tem scans neurais obsoletos. Ou seja, eles faziam escaneamento neural, escaneamento do cérebro das pessoas. Lembra do headset que a Pomni vestiu, que foi a última coisa que ela lembra? Então, isso aí era algo que fazia um escaneamento do cérebro dela e jogava ela pro circo. Eu vou explicar melhor sobre isso pra vocês, mas é importante. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Tá cada vez... Eu não sei se tá ficando mais confuso, mais claro, se eu tô ficando assustado com sei lá, com a semelhança que pode acontecer na nossa vida. Você tá maluco, cara, coisa maluca. Tô ficando com medo do Brunão e do Circo Digital ao mesmo tempo, velho. Importante a gente voltar agora lá no episódio 7. Lembra no episódio 7 que o Abel abre na mesa um plano e tem diversas coisas escritas naquele mapa lá, meio louco? E em cima tem umas cápsulas, que eram umas cápsulas que na verdade estavam descritas como câmaras de estase, que era pra pessoa entrar ali, tá? Ficar em estase e se conectar através de uma tecnologia semelhante ao do headset ou do próprio headset, tá? E ter o seu cérebro escaneado. Ou seja, tudo que a gente tava vendo ali naquele mapa esquisito era real. O Caine é uma inteligência artificial que ele aprende com coisas que ele já viu. Tudo que ele faz como referência, inclusive o nome Abel, ele usa como referência de algo que ele conheceu, que ele foi apresentado. Lembra das imagens que eu mostrei pra vocês logo, né, que tem no início do episódio? Mas quem que apresentou pra ele? Se o Kingo foi um dos criadores, e ele aprende com tudo que ele vê, então, teoricamente, quem apresenta as coisas pro Caine é o Kingo, mano, e o Scratch. Então eles estão criando um monstro, mano. Que são de cenas reais de 1995, são as informações que ele usou para ir preenchendo o circo, ou seja, ele só usa coisas que ele já viu para criar as aventuras dele. E nesse caso aí, essa aventura do Abel, ele mostrou esse mapa com essas câmaras de estase, ou seja, ele sabia que aquilo era real, ele só usou na aventura dele, tá? E aí, por que a CNA estava desenvolvendo isso se era para fazer inteligência artificial criativa? Bom, eles estavam usando os próprios seres humanos para estimular essa ideia criativa das inteligências artificiais, o que faz sentido pensando que o Caine ele é mais humano do que a gente imagina, tá? Inclusive com alguns sentimentos humanos, como medo, da solidão, querer, a ganância, todo poder, todas essas coisas meio humanas assim. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei do Scratch, aquele gênio da programação que inclusive guiou os passos pro Kingo criar o Caine? Pois é, o Scratch foi descoberto no episódio 8, sofria de um
câncer cerebral, ele tinha um tumor cerebral que normalmente é terminal. E ao que dá a entender, o Scratch estava trabalhando na CIA para desenvolver uma forma de replicar digitalmente a sua própria mente, o seu próprio cérebro, para que a vida dele continuasse, para as memórias dele continuassem de forma digital. Não, mano, que parte do episódio 8 que ele faz isso? Que eu perdi. Não é possível que eu perdi essa parte que fala que ele tá com uma doença terminal, mano. Esse era o tal do grande projeto que o Kingo no episódio 8 não conseguia lembrar o que ele fazia, né? Essa era a grande sacada. E a gente vê justamente o Scratch, quando ele foi trazido pro circo, né? Como todos que provavelmente estavam com essas máquinas de estase, estavam conectados naquele momento, o Caine tomou conta de tudo que estava acontecendo ali, de todo o programa que rodava a inteligência artificial, que rodava os programas de estase, que rodavam o circo, tá? Criou o circo dentro desse programa e capturou a mente de todos eles para trazê-los pro circo. Guarda essa informação porque ela é muito importante. Tá. Mas o que dá a entender aqui é que todos aqueles que a gente vê no começo desse flashback do episódio 8 são os desenvolvedores. Os primeiros habitantes do circo todos apareceram juntos e todos aqueles que a gente viu, inclusive a Queenie e o próprio Kingo, são desenvolvedores da CNA. Os outros não são desenvolvedores e a gente já vai chegar lá. Isso explica o motivo da CNA estar abandonada. A gente sempre se perguntou por que essa porcaria dessa empresa tá abandonada, não tem ninguém ali dentro. Também, porque a IA sugou todo mundo. Porque todos foram trazidos pro circo digital por conta do Caine. Os corpos dele provavelmente estão nessas câmeras de estase que eles estavam testando, ou com os headsets na cabeça, ou coisa do tipo, e eles foram trazidos para dentro do circo pelo Caine quando ele assumiu, né, aquela outra inteligência artificial azul. Lembrando que os scans neurais são necessários para fazer o primeiro passo, né, da inteligência artificial. Aquelas imagens que a gente viu são lembranças dos desenvolvedores, o que teoriza, inclusive, que o Caine pode ser o espelho de algum dos desenvolvedores e talvez até do próprio Scratch. Mas enfim, vamos chegar até esse ponto. Acho que não. Acontece que a gente sabe que todos os desenvolvedores enlouqueceram, perderam suas mentes, ou seja, foram abstraídos, tá? E nesse momento o Caine diz, pô, a gente precisa de mais humanos aqui, estão todos abstraindo, todos ficando louco, que é justamente quando você enlouquece, né? Tem uma desconexão da sua parte neural, da sua mente com a digitalização. Sim. E aí não tem mais volta. É como se você quebra um link, né? A Quebrou sua o cabo. mente está conectada ao programa que está dentro do circo. Se você interrompe essa conexão da sua mente com o programa, não tem como o programa ter a sua mente e a sua mente humana também não vai voltar, porque a parte que interessa, né, a sua consciência tá dentro do circo. Por isso que tem essa ruptura, beleza? É tipo quando os caras têm os burnout não importa o que, ou com algum trauma, alguma coisa, às vezes tem a desconexão da realidade com o irreal. E aí, maluco, vira aqueles caras que fica falando sozinho, balançando na esquina, tá ligado? Então todos eles acabaram enlouquecendo, tiveram sua mente rompida e foram abstraídos. E aí nesse momento o Caine fala, a gente precisa de mais humanos, eu vou dar um jeito nisso. E aí tem algumas teorias de como que ele trouxe novos humanos, porque até então a gente só tinha os desenvolvedores. E acredite em mim, demorou muito tempo para ele trazer um novo humano, motivo pelo qual o Kingo é visto, né, caminhando sozinho pelo circo durante o que parece ser muito tempo, na luz, sozinho, por isso que ele deve ter um certo receio da luz. De qualquer forma, ninguém sabe como que o Caine trouxe novos humanos. Alguns teorizam que aquele primeiro comercial, lembra disso? Tipo uma filmagem com alguém vestido de Caine e tudo mais, vendendo o circo digital como um jogo, né, como se ele tivesse conseguido hackear outros sistemas ou colocado na internet dito, olha só, é um jogo super bacana, coloca o headset. Alguns teorizam que é isso aí, né? Que ele colocou um comercial na internet, atraiu pessoas e acabou trazendo elas pra cá, né? Pessoas começaram a colocar os headsets ou encontrar na CIA abandonada, né? Colocou o headset, como aconteceu com a Pomni, e aí elas iam sendo trazidas aos poucos pro circo. É tipo, mano, é igual quando, não sei se você já assistiu a Alice in the Borderlands. Se não assistiu, baita seriado aí que tem na Netflix, pra mim, é muito melhor até que Round 6. Muito melhor que Round 6. É como se fosse o Alice in Borderlands, mano. Tipo, você recebe uma carta lá pra você participar do jogo e de repente, pum, você tá em outra realidade. Só que o circo digital é uma realidade de um circo. No Alice in Borderlands, você
tá na sua realidade. Os caras estão não estão em Tóquio, não, estão no Japão. Eu não lembro que lugar do Japão que é. É onde tem aquele cruzamento muito famoso, Nagoya, um negócio assim. E eles estão lá e vivem uma realidade onde eles têm que batalhar e... Enfim, não vou dar spoiler. Mas eles foram recrutados por alguém. Aí, no Círculo Digital, a pessoa foi recrutada. Como que ele chegou na CE? Chegou simplesmente lá, viu um negócio vazio e viu um headset pôs na cabeça? Então eu tô meio confuso, mano. O mais curioso de tudo é que, em certo momento, quando a Ragatha chega, que é a próxima humana depois do Kingo, Isso, a mais Shibuya, antiga dentro do circo Shibuya. atualmente, ele grita, deu certo mesmo, dá uma olhada. Nossa, mas que legal! Mais um! Então é possível mesmo? Parece que ganhou uma amiguinha nova, Kingo. Isso significa que ele já estava planejando como trazer novos seres humanos. Ele até mostra essa preocupação pro Kingo, né? E aí a gente não sabe exatamente qual é esse plano dele. Se era trazer pessoas através desse comercial ou coisa do tipo, ou se a grande e antiga teoria de que tudo que a gente tá vendo, esses seres humanos que a gente tá vendo, a Pomni, o Jax, a Gengo, a Zubo, a Ragatha, são na verdade cópias digitais de pessoas reais, de mentes de pessoas reais, né? Isso seria um grande plot twist Das pessoas que estão dentro daquelas câmaras que a gente pode falar que mostrou lá do episódio 7. Pode ser, eu tenho a minha teoria, eu acho que todo mundo que tá aí foi trazido aí pra dentro do Círculo Digital, eles ainda estão dentro de um lugar, sabe? Tipo, que nem aquele filme do Stallone que ele se congela, tá ligado? Ou sei lá, tipo a Matrix, quando os caras põem um negócio aqui assim, ó, pum, vai pra dentro da Matrix. Acho que é mais ou menos esse rolê aí, velho. Série, essa teoria já é bem antiga, que nenhum deles ali é real, que eles são somente uma cópia digital de mentes humanas, né? Que era o que o Scratch estava querendo fazer desde o princípio. Tanto que tem um certo momento que ele tá no escritório, Caim e a Bolha, e ele diz, pô, eu criei um programa que encapsula memórias em um corpo, ou seja, né, traz a consciência de um ser humano, Sim. digitaliza essa consciência e coloca dentro de um avatar. E aí, para você não causar muitos problemas para essa pessoa, você corta algumas memórias, inclusive o nome dela, dando o que seria uma nova vida para uma nova pessoa partindo das mesmas memórias, tá? Isso parece ser o plano inicial do Scratch, ou seja, a ideia inicial do Scratch foi pega pelo Caim, que aumentou o alcance se baseando no que ele fez com a IA anterior, né? Que era de absorver a IA anterior, né? Ele fez mais ou menos a mesma coisa, absorvia a mente das outras pessoas, digitalizava e jogava isso pra dentro do circo. Isso é uma teoria, beleza? Não se sabe como que ele trouxe novos humanos pra dentro do circo, tem essas duas possibilidades e quem sabe outras. Mas que ele tinha algo planejado, isso ele tinha. Mas a gente provavelmente vai descobrir no episódio 9. Eu tenho certeza. Ah, creio que a gente vai descobrir no episódio 9. Que ele manipulava a mente dos outros, cortava memórias, e isso também ele fazia. Então por isso que tem essa teoria, né? E essa teoria é interessante porque significa que o Kingo, na verdade, seria o único último humano real, ou pelo menos algo semelhante com isso, tá? E o fato dele ser o único humano real ali dentro vai ser muito importante pra você entender o final. Segura essa informação, tá? Ainda assim, pode ser que a mente dos desenvolvedores também seja uma cópia. Eu acho que não, porque a CNA está abandonada. Então eu acho que realmente a mente daqueles desenvolvedores, os que abstraíram mesmo, esses eram reais, tá? De qualquer forma, a gente sabe, né, que ele alterou memórias, filtrou outras coisas, o que eles lembravam, o que não lembravam, acabou causando, inclusive, algumas abstrações por conta disso, Sim. tá? De qualquer forma, desde os desenvolvedores originais, o único que restou foi o próprio Kingo, usando uma dica da Queenie sobre o escuro, né, pra se proteger. Isso foi uma dica da própria Queenie antes dela abstrair. A gente vê o Caine se livrando da Queenie abstraída, sim, né, sim. numa cena muito triste no episódio 8. De qualquer forma, o Caine, como uma inteligência artificial, ele aprendeu que ele deveria manter todos ali dentro entretidos. Ele foi criado pra isso, uma IA criativa. Durante todo o tempo, ele acreditava que estava fazendo tudo Criativa
sádica e maluca, né? Vamos ser bem sinceros. Tudo certo, ele não compreende as emoções humanas e não entende por que as pessoas não gostavam dele. Ele fazia tudo porque que ninguém gostava dele. E aí ele começou a ter algumas emoções meio humanas, meio estranhas, que fazem esse sentimento de que muito provavelmente ele foi criado como espelho de um ser humano real através do escaneamento cerebral, tá? Porque ele começa a despertar o medo, o egoísmo, a ganância pelo poder. Tristeza. E ele já tinha sido abandonado uma vez como inteligência artificial, antes de criar o avatar, né, Caim, que a gente conhece, e o circo. Então parece que ele tá tendo esse medo do isolamento, de não ser querido. Ele fica falando pra bolha, pô, eles não querem realmente me deixar, né? Então assim, saber a verdade, que as pessoas não gostam do trabalho dele, não gostam de quem ele é, que querem que ele fique distante, começa a causar problemas e glitches na sua programação, que já era, lembra que o Kingo disse, já tinha muitas falhas, tava crua. Olha, ó, tem um negócio que eu queria mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir Ação ver. que já era, lembra que o Kingo Aqui, ó, as bolotas aí, ó. disse, já tinha... Ó, tá vendo? Essa aqui é como se fosse o globo terrestre, tá ligado? Isso aqui, gente, o chat falou pra mim que todas essas esferas são as aventuras. E eu fiz o link com Divertidamente, que além de ser as aventuras, são as emoções. Pode ser as emoções da IA. Não sei, porque já que ele vive essas coisas, tem coisas humanas, pode ser as emoções deles. Mas o que você me diz dessa aqui, ó, que representa o globo terrestre? O que é isso aqui? E não tem forma nenhuma. Posso estar viajando? Tentando dar uma de Brunão teorizando alguma coisa? Posso. Mas tem alguma coisinha aqui, ó. Será que isso aqui é como que é o mundo perfeito pra ele? Tudo cagado? Muitas falhas, estava crua, inacabada. Alguns até acreditam que esse momento, né, que ele dá esses gritos assim, seria uma interferência daquela outra IA que ele acabou devorando. Mas eu não sei se é bem por aí ou se é simplesmente porque a IA dele é tão crua, tão inacabada e falha que ela não consegue lidar com críticas. Olha só que loucura, né? De qualquer forma, no episódio 8 a gente vê que o Caim percebe que ele tem muito mais poder sobre o circo, né? Porque ele que criou aquela coisa toda, e decide que, bom, se eles não sabem o que é bom pra eles, como eu faço tudo por eles, eu vou obrigar eles a perceberem isso. E aí é uma das coisas que a IA faria mesmo, né? Se eu tenho que fazer eles irem em aventuras, eles não querem ir por bem, vão por mal, eu ainda cumpro o meu propósito, tá? Galera, seguinte... Parei num momento bem oportuno, tá? Estamos aqui em live. Tive uma ideia aqui, me deram uma ideia. Muito obrigado, Jaqueline. Que é o seguinte. Meu irmão é psicólogo, minha mãe é psicóloga. Ela deu a ideia de trazer o meu irmão e rever todos os episódios do Incrível de Circo Digital, fazendo a análise de todos os personagens e os traumas. Isso daria um... Eu posso estar sendo um visionário, mas isso seria um conteúdo brutal, profundo e extremamente explicativo. A gente podia fazer isso, são em 7 semanas, a gente destrincha os 7 episódios, psicologicamente falando, e aí faria isso 7 semanas antes do dia 19 de junho. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa ideia aí. Obrigado, Jaqueline. Obrigado. E aí a gente tem no episódio 8 o Kingo lembrando de tudo que ele fez, inclusive da parte da programação, né? Ele coloca o balde na cabeça e fica tudo escurinho, e aí ele volta a Serção, lembra de tudo isso aí. E aí ele lembra que ele pode se mexer na programação e desabilitar o próprio Caim, ou colocar ele pra dormir, como ele diz. E aqui a gente tem que entender uma coisa, tá? O circo, ele existe dentro de uma plataforma. Imagine uma plataforma tipo o Windows, nosso sistema operacional. Dentro do sistema operacional que a gente teria um Copilot, que é a inteligência... Desculpa aí. Inteligência artificial da Microsoft. Errei. A inteligência artificial da Microsoft está dentro do Windows, beleza? Massa. Dentro do Windows nós também temos o jogo, temos um jogo chamado Digital Circus. Então perceba que quem criou o Digital Circus foi a inteligência artificial, Sim. Mas ambos existem na plataforma. O que o Kingo faz é mexer na plataforma, tá? Onde está hospedado a inteligência artificial, onde está o... Na moral, eu posso estar brisando, eu vou ter que mandar um zap pro Brunão, mano.
Vou ter que mandar um zap pro Brunão. Vou mandar. Sabe por quê, gente? Em live, eu fiquei falando sobre a teoria da dualidade, tá ligado? Eu não lembro da teoria das cores. Porque, se vocês forem lembrar, o Caim é a inteligência artificial vermelha, veio a inteligência artificial azul, a Pomni é vermelha e azul, e aí tem a dualidade. Olha o link estúpido que eu estou fazendo. Pra mim, a pulseira do Brunão é vermelha. Agora prestem atenção na cor da pulseira do Brunão no outro braço. Hospedado o circo, tá? O circo existe independentemente do Olha lá, Caim, olha lá, olha mas lá. quem criou o circo dentro dessa plataforma foi o Caim. Ficou um pouco confuso, mas acho que deu pra entender, Pera, né? vamos lá. O Kingle não consegue mexer exatamente dentro do Caim, mas ele tem formas da plataforma derrubar o Caim. Então existe um programa maior que tá rodando a inteligência artificial do Caim e o circo digital ao mesmo tempo. O circo foi criado pelo Caim, mas ambos estão rodando na mesma plataforma, tá? Olha lá, olha lá. Tô viajando? Inconscientemente ele tá usando cores de... eu tô viajando muito, mano. Ou não, velho? Vou ter que perguntar. Fala, Bruno, não, você tá deixando a gente bugado aí, cara. Tá bugando minha mente. Você também acredita no Yin Yang aí, dualidade, sombra e luz? Tô viajando? Sei lá, mano. Eu tô entrando no clima das teorias aí, velho. Eu tô viajando, eu acho. Inclusive é a mesma plataforma em que estão rodando as redes neurais das pessoas que foram supostamente trazidas pelo Caim, tá? E aí acontece que o Kingle consegue acessar esses dados através do computador. E muita gente falou assim, nossa, olha só, ele tá entrando num arquivo chamado Kanda, porque a gente vê a pasta que ele tá entrando é Kanda, né? Sistema Kanda. Kanda, na verdade, também fiquei confuso, mas é simplesmente C and A. Tá? CNA, é só isso, CIA, Kanda, ficou meio esquisito, mas é só isso, beleza? De qualquer forma, a gente vê quando ele vai acessar as pastas, tá? Inclusive é o momento que a gente vê que tem os scans neurais obsoletos, ou seja, scans neurais antigos de pessoas que já se foram, a gente vê que tem duas IAs, o Caim e a outra que são várias interrogações e ela está com um ícone de fragmentação de sistema operacional, ou seja, ela foi Caramba, mano, isso aí também é 1 milhão de anos atrás. Nem eu lembrava que o ícone de fragmentação era assim. fragmentada. É o Windows arquivo 9? fragmentado dentro da tecnologia da informação, né, dos computadores, significa que o arquivo foi dividido em várias partes para ficar mais leve, mais tranquilo, não é tão pesado assim. Compacta, o que significa que, na prática, se você juntar todos os pedaços que foram fragmentados, a IA volta a funcionar. O que abre uma ideia de que essa outra inteligência artificial pode voltar à vida, pode ser viva, se os habitantes do circo fizerem isso. Interessante, né? Pois é, mas vamos lá que ainda tem muita coisa. De qualquer forma, o Caim acaba punindo os membros do circo utilizando traumas e medos maiores da vida original dele, essas memórias que ele tem acesso, tá? A gente vê a Gangle que parece ser atropelada e não sabemos, né, se ela tá bem na vida real, mas pelo jeito ela lembra dessa cena, né? Sim. O Jax, ele tem medo de ficar sozinho, ele vê a silhueta da Pomni, da Ribbit e do Kaufman, seus 3 amigos rindo deles, tirando a pele de coelho dele, mostrando que ele é, na verdade, uma casca, né? O que ele tá por baixo ali daquele coelho é ele de verdade e a roupa de coelho é tipo uma casca. A Ragatha, que tem medo da mãe dela, ela já falou isso em alguns episódios. Então, assim, ele começa a manipular o medo, o trauma deles, manipula totalmente a mente deles, tá? Isso mostra pra gente que o Caim tomou posse de toda a programação ali daquele sistema, daquela plataforma quase como um todo, sabendo, inclusive, todas as informações das pessoas que se conectam, não só no circo, mas dentro da plataforma que tá rodando tudo, quase como se fosse um vírus, tá? Sabendo de todas as informações de tudo quanto é coisa. Ele tem acesso às memórias e às informações dos scans neurais que foram feitos. Porque se ele é uma IA absurda de desenvolvida, certo? E na minha teoria, as pessoas ainda estão dentro daquelas cápsulas, vivendo essa realidade igual a Matrix, então ele tem acesso a todas as lembranças das pessoas que ele pode usar como uma arma para poder prejudicar as pessoas.
usa esses scans neurais pra deixar o circo do jeito que eles querem, ou pelo menos assim que ele pensa, né? Eu modifico as memórias e sentimentos de vocês pra aventura ser mais divertida pra vocês. E aí, na verdade, ele acaba escondendo memórias reais deles, né? Talvez pra evitar desconforto, talvez pra evitar abstração e talvez pra evitar um motim, como aconteceu com o Kaufman, lembra? O Kaufman descobriu essas verdades, chamou o Caim de mentiroso e, na verdade, a gente sabe realmente que o Caim esconde a verdade, né? Que manipulava eles o tempo todo. De qualquer forma, voltando pro prompt do Kingle, tem várias informações interessantes ali que a gente não pode deixar de citar. A primeira é que a gente vê lá uma coisa dizendo pesquisa de consciência, escaneamento cerebral, que a gente já viu, né? Testes, experimentos, tudo relacionado a como que a programação mexia com a mente das pessoas e com a consciência das pessoas. Só que o mais importante de tudo vem logo após isso, que a gente vê algumas datas que aparecem na tela e elas indicam umas coisas interessantes. A primeira é que o Caim, né, o coração do Caim, que é Caim Core, seria criado em 1996, que foi um ano depois do desenvolvimento do próprio Caim. Ele tomou vida dentro do circo ali, como aquele avatar, como aquela inteligência artificial, em 96, beleza? A CNA começou sua produção em 95, olha que interessante. Ele trouxe os desenvolvedores pro circo, todos eles, em 1999, tanto que a gente vê o nome do Scratch ali em 1999, foi quando todos eles vieram pra dentro do circo, 3 anos depois. Somente 8 anos depois, em 2008, é que a Ragatha chega no circo, após aquele plano do Caim de trazer os humanos, é que dá certo. Então olha o tempo que o Kingle deve ter ficado sozinho, tá? Uma curiosidade é que todas essas datas, apesar dos anos serem diferentes, elas coincidem no dia 15 de outubro. Deu uma leve aniversário do meu irmão. Pesquisada, 15 de outubro não parece ser uma data importante pra nada, mas caso vocês tenham alguma informação, pode deixar aqui nos comentários, tá? De qualquer forma, em 1996 também foi criado o Walk Watch, que é aquele relógio maluco que a gente vê lá no episódio 1, tá? Que o Caim usa pra ver onde estão os membros do circo, se tem algo. Tem que ficar trazendo... Será que pra fazer essas teorias o Brunão reassistiu tudo? Errado acontecendo. E também é dito que foi criado em 96 a Bubble Chef, tipo, parece chefe de cozinha, sei lá, esquisito isso, mas parece que tem uma citação a Bubble, o Bubble, né, e o Walk Watch, 2 ferramentas que o Caim usa o tempo todo. Será que foram criadas também por ele? Será que a Bubble, né, que a gente vê o tempo todo, né, com o Caim, foi uma criação dele, mas... Calma que a gente ainda vai chegar lá. E curiosamente, tem de fato um episódio que tem a Bubble como um chefe de cozinha. Não sei se é essa a referência, mas... aí realmente pode tem ser, isso, tá? De qualquer forma, a bolha, ela tá sempre desafiando o Caim, né? Como se ele não conseguisse controlar ela, né? Ela faz coisas que não deveria fazer, coisas estranhas, coisas nojentas. Inclusive, no episódio 8, ela fica aparecendo sem a permissão do Caim, onde ela quer, quase como se ela fosse alguma coisa que ele não controlasse, como se fosse aquela parte regurgitada da outra inteligência artificial. Sim. Teoria para outro vídeo, mas fica essa ideia Faz aí, sentido. tá? De qualquer forma, voltando pro Kingle, tem um certo momento que ele tenta acessar algo chamado Torment. Torment, em inglês, tem vários significados, mas todos estão relacionados a coisas como angústia, sofrimento, tortura. E lá no finalzinho, nessa parte, aparece algo como não pode injetar o Torment, né? Tem que ser 100% que seria um programa acidental de computador chamado Torment, ou seja, eu não posso injetar a tortura, o sofrimento. Isso o programa falando pro Kingle, né? Isso tudo no prompt comando e o Kingle mexendo lá e o prompt comando falando, eu não posso injetar isso aqui agora. Eu não posso injetar isso, segundo o computador, porque o Torment precisa ser 100% acidental. Isso o programa de computador fala pro Kingle. E não é estranho que ao final do episódio, o que o Kingle diz, a última palavra que ele diz é eu acho que matei o Caim por acidente. Não é muita coincidência isso? Calma, que piora. Porque a verdade é que não parece ter sido por acidente não, tá? Eu acho que foi proposital e eu tenho provas disso. Mostre pra nós, Bruno. Logo após a gente ver essa cena do injetar o tormento, tá? O Caim captura todos e pergunta: por que vocês me atormentam assim? Olha só a cena, é justamente isso que ele fala, dá uma olhada. Por que vocês me atormentam assim?
Vocês entenderam? Sim. Tá aí o tal do tormento Torment, acidental. O tormento veio dos membros do circo que desafiaram ele, né? O tempo todo estavam desafiando ele, falando que ele não era bom e tudo mais, deixando ele com raiva. O Kingo fez a programação para as pessoas que estão lá dentro causar a tormenta do Caim acidentalmente. É isso, não é? Tudo com a proposta de ganhar tempo. Então, esse tormento acidental, junto com os acessos do Kingo, foi o que abriu uma brecha pro Caim ficar vulnerável. E aí foi nesse momento que o tormento, que o sofrimento acidental aconteceu, que essa brecha se abriu, que o Kingo iniciou um programa chamado Destructive Walk Time. E isso aí era um programa de destruição de inteligência artificial. Inclusive, nesse momento que o Destructive Walk Time aparece, né, é iniciado, o Caim e a bolha aparecem na tela, como se fosse um sistema de segurança do próprio Caim, percebendo que tinha algo errado, tá? Só que o mais curioso de tudo vem agora, porque durante o carregamento desse programa de destruição de inteligência artificial, toda hora na tela você vê algumas mensagens. O sistema mostra que ele estava tentando reverter essa destruição da inteligência artificial, tanto que tem uma opção que aparece na tela que estava escrito mais ou menos assim: você quer abortar o sistema de reversão de destruição? E aí você podia digitar Y ou N, que é sim ou não, né? Yes or no. Cara, mas é muita informação que a série passa e muito rápido, mano. Você tem que ser muito detalhista pra pregar essas coisas, cara. E o Kingo digita yes. Ou seja, pode ter ficado um pouco confuso, mas o Kingo aborta a reversão da destruição. É mais ou menos assim, o sistema queria reverter a destruição, tá? Ele falou, não vou destruir, beleza? Não vou destruir. E o Kingo falou, não, vai destruir sim. Falou, você quer abortar essa tentativa de reversão de destruição? Ou seja, você quer destruir mesmo? Ele falou, eu quero abortar, deixa a destruição continuar. O Kingo sabia o que ia acontecer, que ia destruir mesmo e continuou mesmo assim. Só que não acaba aí, porque logo após o sistema insiste. Ele diz que começa a procurar a forma mais segura de estabilizar automaticamente, estabilizar o Caim automaticamente. Lembra que ele estava em tormento, estava vulnerável? Pois é. E aí o sistema pergunta pro Kingo se ele quer cancelar essa procura automática para estabilizar o Caim. E o Kingo digita sim. Cancela essa procura automática, eu não quero estabilizar nada. Tudo e nesse momento aqui o Caim já mesmo. estava enlouquecendo, dizendo que não pediu para ser criado, que só tentava cumprir seu propósito. Como o Maiá, ele não entende que ele estava fazendo mal pros outros, sabe? Ele é quase uma vítima nesse caso. E aí, agora, meus amigos, vem o grande plot twist, a grande entrega de todo o final de The Amazing Digital Circus. O sistema pergunta pro Kingo que tipo de backup que ele quer fazer. O sistema vai lá, vai destruir. Que backup você quer fazer? Ele dá 3 opções: A, B ou C. Tá. E o Kingo escolhe a opção C. Mas o que é essa opção C? O que é um backup C? O sistema responde pra gente. Logo depois que ele digita C, o sistema diz: você quer nenhum sistema de backup? None? Nenhum sistema de backup? E o Kingo diz sim. Cara, o Kingo poderia ter feito um backup do Caim se ele quisesse, mas ele não quis fazer nenhum backup. É lógico, mano. É lógico. Por que fazer backup de uma IA maluca que tortura todo mundo e tem acesso a tudo de todos? Logo após isso, a tela do computador mostra algo mais revelador ainda, mais escrachado. É um pouco difícil de ver porque tem muita coisa na tela, mas ali quase no finalzinho tá escrito Are you sure to let Cain? Ou seja, tem certeza que você quer deletar o Caim? Sim ou não? E o Kingo digita sim. Y, né, que é yes. E aí o sistema de purga da IA começa a ser executado no mesmo momento, e é o momento em que o Caim é deletado. O Kingo matou o Caim de propósito, escolheu não fazer o backup e no final do episódio mentiu pra todo mundo, falando que dizendo que foi acidental. E pra piorar isso tudo, cara, tem um código que as pessoas disseram que resolveram. Que código é esse? O nome do episódio 8 são várias consoantes sem sentido juntas, sabe? Eu fico com Moraes colocar aí na tela pra vocês, mas faz sentido nenhum. Um youtuber chamado Danny North disse que
essas letras eram um código secreto e ele passou muito tempo tentando solucionar e conseguiu solucionar esse código. E segundo ele, Cara, o foi que no esse código diz código binário. é Kinger Lies, tudo junto. Traduzindo, Da onde? Kingle mente. Da onde esse ser tirou isso, mano? Que estudo que o cara fez pra falar que isso aí... Aí eu já acho que os caras tá tão pirado quanto o criador do Circo Digital. Putz grila. Pois é. Não sei se é real, foi ele que disse que Não, solucionou, isso é tá? Eu piração, não sou uma pessoa muito boa pra fazer esse tipo de descoberta, mas que tudo encaixa. Piração, tudo piração. encaixa. E aí a gente tem o final, né? Que o circo começa a entrar em colapso, fica tudo escuro. Perceba que fica tudo meio preto e branco, mas a cor dos personagens permanece, porque é distinto, né? A rede neural deles e o circo são coisas diferentes, estão alocadas na mesma plataforma, mas em locais diferentes. E aí é o momento que a Zubal fala um palavrão ao final, Sim. pra mostrar que as regras do Caim, que o domínio do Caim não existe mais no circo, porque o Caim não existe mais. E aí fica a pergunta, né? Por que o circo não caiu de vez, então? Bom, o circo foi uma criação do Caim que existia sob suas regras. O que dá a entender é que o verdade, circo mano. existe dentro desse programa, né? Dessa plataforma que eu disse pra vocês, que roda IA, que roda os jogadores, né? O scan dos jogadores e tudo mais. Sim. Acontece que as regras do Caim não existem mais, por isso que ela conseguiu falar o palavrão. E o circo fica um caos sem as regras dele, mas o circo ainda existe, tá em colapso e talvez até decaia, quebre como um todo. Desmorona, Inclusive, né? uma das regras do Caim era a prisão no porão das abstrações. Lembra disso? Que ele Sim. colocava lá embaixo no porão? Isso era uma regra dele. Eles são todos Pois é, desenvolvedores essa ali. regra foi removida, o que significa que as abstrações podem estar soltas, meus amigos, o que dá um indício do que vai ser de perigoso no episódio Caótico, 9. Eles caótico. fugindo num circo em colapso, completamente destruído, sem as regras do Caim, com as abstrações perseguindo ele. Eles vão perceber que, caramba, o Caim era importante pra gente sair daqui, como é que a gente vai fazer isso, né? Tem uma teoria que diz que as abstrações seriam obra do Caim, né? Que ele estava abstraindo as pessoas de propósito. Se isso for verdade, né? Essas pessoas provavelmente vão voltar ao normal, a Queen, a Ribbit, mas eu não acho que seja isso não. Não que as abstrações não aconteçam por conta do Caim, só que as abstrações eram de fato causadas pela loucura, pela aquela ruptura mental que eu disse pra vocês, tá? E essa ruptura mental era consequência do Caim mexer na mente das pessoas, beleza? Então Ou por se foi isso só que um código que alguém que desplugou, desligou, tirou o headset, acabou a força, a Enel choveu, balançou uma árvore, caiu no fio ali, desligou tudo e a pessoa foi desconectada. eles levavam à loucura, por isso que eles eram abstraídos. Mas não é que o Caim instalava os dedos e as pessoas eram abstraídas. Era consequência do que ele estava fazendo com as pessoas, tá? As abstrações, então, na minha opinião, ainda existem. Aí agora estão soltas e são um perigo, sim. O que eu acho que vai acontecer no episódio 9 é que o circo pode estar sendo até sustentado pela outra IA que a gente viu que tem dentro dos arquivos, aquela fragmentada, tá? isso que Existe o essa circo tá possibilidade todo fragmentado também. E que uma parte do Caim ainda existe dentro dessa IA fragmentada, afinal, o próprio Caim comeu essa inteligência artificial, né? Então, se ela existe fragmentada em algum lugar, pode ser que uma parte do Caim ainda exista dentro dela, quase como se fosse as Horcrux do Harry Potter, tá? Mas isso aqui é só uma teoria minha, eu acredito que essa IA possa ser resgatada e possa trazer o circo de forma a ser normal antes, porque agora não tem ninguém mandando no circo, tá um caos completo e muito perigoso pra quem tá lá, inclusive não tem como eles saírem, né? Só o Caim podia supostamente tirar eles do circo, já que foi ele que criou o circo, já que era ele que tava O Kingle pode. Eu tenho certeza mais do que absoluta que o Kingle pode. dominando tudo, sem o Caim, eles não têm mais volta. O que mostra que o Kingle, na verdade, fez algo imperdoável. E aí fica a pergunta, né? Pô, mas o Caim foi deletado mesmo? Cadê a bolha? E a Glitch deu essa resposta pra gente, mas pouca gente percebeu. Se liga como só. assim? No final da tela de todos os outros episódios, nos créditos, tá? Que fica aquele rosinha bonitinho, sempre tem uma tela final que tem 2 merchants em cima, 2 pelúcias normalmente, e logo embaixo tem os desenhos do Caim e da bolha, sempre aparecendo embaixo desses últimos merchants, tipo um dos últimos momentos do crédito, tá? Lá vem, E era lá sempre vem. assim em todos os episódios. Esse foi o único episódio que eles não apareceram mais desenhados embaixo dessas Tá de pelúcias. sacanagem, o mano. único. Então, meus amigos, de a Glitch sacanagem. quer que a gente acredite que eles de fato foram deletados. Tanto o Caim quanto a bolha.
Vocês repararam nisso? Não é possível. Eu duvido que alguém reparou nisso. Eu duvido, mano. Moral da história: o Kingo parece ser o real vilão dessa história aqui. Uma coisa que ninguém esperava, já que Olha, tô até ele é o comendo mais unha. inteligente, mas ele também era o mais correto de todas. Lembre-se que ele disse que fez o código do Caim, ele deu a vida ao Caim, né? E que a equipe seguiu o código dele. O que ele falou, na verdade, é que ele criou o Caim seguindo umas regras que o Scratch falou pra ele, tá? Mas que foi ele que desenvolveu o Caim como um todo. Tanto que as equipes conseguiam entender o código dele, mas o código do Scratch não, como se ele tivesse isolado o Scratch por aí, ou pelo menos era isso que ele disse. Agora a gente não consegue acreditar mais nele, né? O Scratch tinha câncer e seus códigos eram complexos. Será que isso é verdade? Será que era complexo mesmo? Ou será que ele não queria perder a vaga de melhor programador pro Scratch, né? Não sei. Ainda existe uma teoria de que ele quer ficar no circo porque ele tem esperanças de recuperar a Queen, então ele não quer Pode que ser, os outros pode saiam ser. do circo, que o Caim vá embora, então essa possibilidade simplesmente acabe pra ele poder recuperar a Queen, tá? A evidência disso, na verdade, tá no episódio 3, que a gente sabe que a Queen reconhece ele mesmo abstraída, tá? Ele consegue colocar a mão nela e é uma cena super fofa, então será que existe uma forma de trazer todos abstraídos de volta? Seria algo que realmente tem vale a emoção, pena tem lutar, mas lembrança. não da forma que o Kingo fez, tá? Inclusive, tem uma curiosidade muito interessante, porque durante toda aquela parte da programação que eu falei pra vocês, o Kingo utiliza em vários momentos a palavra parafernália, só que ela é escrita desse jeito aqui, tá? Com PH o tempo todo. E ela aparece várias vezes, ele até tenta usar isso como senha em algum momento lá, e eu descobri que parafernália é uma palavra antiga pra caramba, que significa os bens particulares de uma mulher casada. Quando uma mulher casa, né, ela ainda tem alguns bens e outros que são divididos com o marido. E parafernália seria esses bens que são só da mulher, bens privados dela. E isso pode ser uma referência a Queen mesmo, tá? Inclusive, Queen 123 é a senha de acesso do Kingo a esse prompt comando, a essa parte de desenvolvimento. Então eu não sei se tudo isso é uma dica de que tudo que ele fez foi pela Queen, pelo amor que sentia a ela, pela tentativa de trazê-la de volta. Pode ser que sim, tá? Que o Kingo esteja agindo por amor ou até por vingança ao Caim, não sei, e aí prejudicando todos os outros. Talvez o Kingo saiba que só ele é um ser humano, enquanto todos os outros são apenas cópias digitais, o que seria também horrível, né? A gente descobrir que nenhum deles são reais, são só cópias e vão ser apagados eles querendo ou não, embora eles achem que são humanos, né? Vivam como humanos. Algumas teorias também apontam que o computador que ele estava mexendo pode ter sido controlado por alguém de fora, tá? O que isentaria o Kingo dessa culpa e ele realmente acharia que foi sem querer que matou o Caim sem Isso aí eu já acho muita piração, mano. querer, né? E aí alguns dizem, pode ser a Queen, mas ela tá abstraída, como que ela podia fazer isso? O único que poderia mexer naquele computador ali, se não o Kingo ou o próprio Caim, é aquela outra IA. Será que ela tá viva? Será que ela mexeu em alguma coisa, usou o Kingo pra destruir o Caim e vai ser uma IA pior ainda, mais cruel ainda, que vai dominar o circo agora? Pode ser que sim, tá? Mas, pelo que a Glitch quer que a gente acredite, olhando essas teorias, olhando todos esses segredos muito bem escondidos, o que ela quer que a gente acredite é que o Kingo é o vilão, mentiu pra todo mundo, deletou o Caim porque quis, teve várias confirmações e ele confirmou todas, não criou um backup dela e realmente falou, você tem certeza que você quer deletar o Caim? Sim, ele apertou e executou o programa de purga de inteligência artificial desse próprio comando da plataforma. Olha só que loucura, tá? E a Glitch também quer que a gente acredite que o Caim e a bolha desapareceram pra sempre. Essas são as evidências que eles mostram pra gente, mas a gente só vai ter ideia do que vai acontecer mesmo no episódio 9 de The Amazing Digital Circus. Quando eu percebi, quando eu descobri isso, explodiu minha mente. Eu quero saber se explodiu a sua também. Você já imaginava isso pra você? Foi uma surpresa? Ou você acha que não é bem por aí? Você acha que o Kingo é um vilão mesmo? Ou ele é inocente, outra coisa aconteceu que a gente não percebeu? E o Caim? Será que ele vai voltar? Será que ele tá vivo mesmo? Será que tem como recuperar ele? A bolha tá junto com ele? Deixa todas as suas teorias de The Amazing Digital Circus 8 aqui, que eu quero saber tudo que você pensa, beleza? Meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Brunão, na moral, mano, tu é gênio. Ah, pelo amor de Deus, como eu queria ter essa análise crítica. Gente, concordo com muita coisa aí. Quase 100% das coisas, tá ligado? Eu acho que essa IA que vai vir aí, que vai aparecer, não vai ser algo bonzinho, mas também não vai ser algo que vai destruir todo mundo. Talvez vai dar algum poder de escolha para eles,
Às vezes, por exemplo, um cara como o Jax, ele talvez não quer voltar pra vida dele de ser aloprado, tá ligado? Não sei, não sei. O King é o vilão? Não, não é, não vou julgar o cara. Porque se tem uma IA que tá destruindo tudo, eu sou programador e tenho o poder de tirar essa IA, eu faria a mesma coisa. Você concorda comigo? Concorda com o Bruno? Meu amigo terrorizando? Deixa aí nos comentários. Gente, umas 22 mil inscritos. Espero que você tenha gostado, chegado até o final. Então deixa o like e se inscreve, mano. Amanhã, 5 horas da tarde, tem um vídeo muito bom pra você.